20 de abril, amanhã, é um dia em que escolas podem parar devido à violência. Esse ponto das escolas, nós vamos falar que tem mais de 750 perfis que são retirados das redes sociais, liberação de verba por parte do governo federal, declarações do presidente Lula, jogos violentos, ações do município, segurança nas escolas e indecisão dos governos. Eu escolhi pode colocar, volta para mim, por favor. Eu escolhi uma imagem, Piti, que eu acho que você reconhece esse mobiliário. Sim. Esse mobiliário de uma sala Sim. de aula. Sim. Um mobiliário dos anos 80, dos anos 90. Ainda existem algumas escolas que ainda têm esse mobiliário ainda. Sim. E foi realmente para lembrar de onde estávamos e para onde estamos indo. E, Tica, o dia de amanhã é um dia em que está todo mundo temendo, está todo mundo preocupado, porque houve aquela violência contra a professora em São Paulo, houve a questão da invasão da creche em Santa Catarina, os pais, todo mundo preocupado com violência, o presidente culpando o celular, né? Tudo se fala, mas ninguém puxa a orelha de quem deve ser puxado, que é da família. Sim, óbvio. Da família. Óbvio. Eu quero segurança para o meu filho na escola, porém eu não sei nem o que ele faz em casa. Sim. Então, como é que a gente começa a observar esses pontos? Eu elenquei ali perfis. Nós estamos num país de 220 milhões de habitantes. 750 pessoas são capazes de perturbar a ordem de um país como esse? É difícil, Márcio. Não sou nenhuma especialista em educação, tá? Sou locutora, sou jornalista. Mas antes disso tudo, eu sou mãe. Então, eu posso falar de educação de filhos, porque eu tenho 2. Meu filho mais velho vai fazer 22 anos. Não parece, eu sei. E a minha filha mais nova vai fazer 19 anos. Bom, os meus filhos já não estudam mais, mas na época que eles estudavam, eu sabia o que eles estavam aprendendo na escola, eu sabia o que eles estavam assistindo. Pegaram um pouco a época aí de celular, porque o meu filho foi ter um celular mesmo com acesso à internet, acredito que com 15 para 16 anos. Hoje, as crianças de 1 ano já têm uma tela na mão, tá? Já começa por aí, porque a mamãe quer sossego, taca o celular na criança de 1 ano. E eu já vi isso. Eu já vi. A criança de 1 ano já é viciada num determinado desenho animado que tem no YouTube ainda. No YouTube, que é o quê? É uma porta para o mundo. Sim, o YouTube é uma porta para o mundo. Você encontra de tudo. Sim, não tem filtro. Porque quando você dá o seu celular para o seu filho, você dá ele sem filtro. Por quê? Porque o YouTube não está identificando que não é você que está tendo acesso. Até tem lá na plataforma filtros infantis, esse tipo de coisa, tem como você colocar. Só que no teu aparelho, você não vai usar um filtro desse. Então você acaba entregando a porta do mundo para o seu filho. E é assim, o meu filho mais velho teve acesso ao celular aos 15, quando ele começou a trabalhar, que ele comprou o celular dele, com 15 anos, ele entregava água até de bicicleta ali onde a gente morava. A minha filha foi ter um celular mesmo, assim, com internet também, nessa faixa de 15 a 16 anos. Mas, gente, criança não tem que ter celular com senha. Criança não tem que ficar sozinha na frente do computador, entendeu? A informação ela é muito boa, mas se você não sabe usar ela, Márcio, ela te engole. Ela faz uma lavagem cerebral. A gente tá com um problema nessa geração que ela já está nascendo adoecida mentalmente. Por quê? Porque a maioria dos adultos são pessoas que têm seus traumas e já carregam esses traumas e passam para sua família. Se você não se tratar, o pessoal fala assim, antigamente eu apanhava e tô vivo. Gente, não é assim, não. Tem um monte de adulto traumatizado aí que apanhou quando era criança, entendeu? E que hoje não coloca limite no seu filho com medo de que o seu filho fique frustrado da mesma forma com que ela é. E aí a gente faz o quê? Joga a responsabilidade da educação e da criação dos nossos filhos aonde? No Estado. Gente, não é responsabilidade. Óbvio que tem que dar segurança, sim. As escolas não são catraca de ônibus para qualquer um entrar e passar, mas tem que começar na sua casa. Os casos, Márcio, de invasão de não alunos são mínimos. O grande problema está ali dentro. Está ali dentro.
talvez por um bullying, talvez porque a criança ela é sozinha dentro da casa dela, a mãe dela não tá percebendo o que está acontecendo, e ela vai ali se alimentando, porque o que se espalha mais é o que é ruim, né? Você entra na internet, o que tem de ruim é o que espalha mais rápido, né? E então a criança está ali sem controle e acaba criando esse tipo de coisa na cabeça dela, e aí o pai não tem a liberdade de conversar com os filhos. Eu, graças a Deus, os meus filhos são meus amigos, a gente conversa sobre tudo. E hoje em dia está faltando isso. Quando a gente leva o filho para a escola, quando você leva o filho para receber instruções, sim, para óbvio, receber ensinamentos, cultura, conhecimento. É lógico que a escola passa a ser tutora naquele período em que a criança, o jovem, o adolescente, está aos cuidados da escola. Então, lógico, as escolas fecham, as escolas mantêm uma segurança. Há uma preocupação sim, claro. Isso nos faz olhar para as escolas. Só que o brasileiro, ele consegue, ele olha só a questão da consequência. Sim. Ele não olha para a causa. Sim. Então, hoje está se falando, vai se liberar dinheiro para a educação. Meu Deus, a pandemia teve aí. A educação não tem dinheiro para isso, gente. A pandemia afetou a educação pública de uma forma severa. Com certeza. A gente ouve falar de projetos de aceleração que não está acelerando nada. As crianças, os adolescentes terminaram o ensino médio sem aula. Foram 2 anos aí sem aula. A criança que ia ser alfabetizada aos 6, ela foi Sim. conhecer realmente as coisas de fato aos 8. A socialização dela na escola foi tardia. Márcio, eu lembro que a minha filha, ela estava acho que no último ano do ensino médio, quando começou a pandemia e tinham aquelas aulas online, né? E ela era aluna do governo, porque estava no 3º ano do ensino médio. Gente, a aula era o YouTube aberto e a aula. E aquele monte de criança comentando, aquela molecada toda comentando ali, ninguém prestando atenção em nada, falando completo, postando link de outras coisas. Muito difícil, sabe? Muito difícil. Mas assim, é que a escola que a minha filha estudava era uma escola muito bacana. Era uma escola do Estado, porém muito parceira das famílias. Era uma escola que no final de semana ficava aberto. Integrada. Sabe, tinha aula de karatê, de violão, de jiu-jitsu, de judô. Era uma escola bem parceira. Minha filha terminou o ensino médio na escola Tupi, lá na Praia Grande, né, no bairro da Tupi. E foi uma escola muito bacana. Uma vez por semana, eles falavam para a gente lá na escola buscar material de reforço, né, para as aulas virtuais e tal. Então, assim, mas nem toda a escola foi assim, né, Márcio? Nem Sim. toda a escola foi assim. As crianças se formaram aí sem preparo nenhum para um vestibular, por exemplo. Muitos dependendo do WhatsApp do professor, dos recursos Sim. do professor, porque a estrutura que o poder público dava, principalmente no E nem sempre o professor era capacitado para tá dando esse tipo de ensino, né? O pessoal mais da antiga aí que não tem tanto traquejo aí com a tecnologia. Sim, com a tecnologia, né, com o celular e tal. E outra, Márcio, o seu WhatsApp, eu penso assim, você que é um profissional, você tem que ter o teu WhatsApp e o teu profissional. Nem todos, imagina você tendo, em média, você dando aula para 5 turmas de 40 alunos. Imagina esse povo todo te chamando no teu celular o dia inteiro. Você enlouquece. E é aquela questão, né? Eu sou fã do EAD, eu acho que é uma questão. Eu considero o EAD uma das formas mais difíceis. Sim. Porque você não está preso dentro do espaço, você tem a sua obrigação, é de sua responsabilidade a precariedade. Você que vai ter que mostrar que você tem maturidade para estudar e alcançar. Você pode ter um desempenho péssimo, ou então pode ter um desempenho fabuloso. Depende da sua maturidade para lidar com isso. Como é que uma criança vai lidar com isso? Como é que uma criança vai ter a maturidade para lidar com isso? Não tem. Agora, essa questão da violência. A gente vê manifestações, vê passeatas, é claro, todo pai tem a preocupação. Depois desse maluco que entrou numa escola e a forma com que a coisa aconteceu, todos ficam preocupados. Mexeu com o país inteiro. A questão da escola, da professora sendo esfaqueada pelas costas. Sim. Mexeu, uma cena que mexeu com o país inteiro. Claro, isso é revoltante. Mas precisamos lidar com essa questão da violência, não só na escola. Porque o jovem violento na escola, ele é violento em casa. Sim, com certeza. Ele tem os traços. Ele dá um traço, ele dá um indício, Márcio. Nesse caso específico dessa professora que foi esfaqueada, esse menino já havia sido
convidado a ser retirado de outra escola, tá? Ele já tinha problemas de violência e, assim, o Estado fez a parte dele, foi lá, moveu ele de escola, né, e tal, mas e aí os pais? Que não acompanham. E eu acredito que a educação ela tem que ser uma parceria entre o Estado e a família, tá? Por exemplo, acho que em Cubatão foi aprovado esse projeto que tem que ter um psicólogo em cada escola. Cadê? Gente, essa geração ela está adoecida. A gente tira pelas cidades que a demanda é tão alta que não dá conta de psiquiatra, psicólogo, entendeu? O índice de depressão em jovens, em problemas de bipolaridade em jovens é altíssimo, Márcio, nessa geração. É preciso ter uma acompanhamento. Na verdade, eu acredito que sempre foi. Mas é que hoje a gente tem mais acesso à informação para identificar essa tristeza, essa coisa. Porque tem muito adulto aí também que sempre foi doente e não tinha a liberdade e o acesso à informação que você tem hoje para tratar isso. Entendeu? Antigamente era vergonhoso. Você, louco, maluco. Aquele é doido, tá indo no psicólogo, é doido. Gente, pelo amor de Deus, eu faço terapia. Façam. É uma maravilha. É uma maravilha você poder contar coisa pra gente estranha que não conhece da sua vida. Porque ela não tem nem o que te julgar. Entendeu? Então, sim, e o povo precisa disso mesmo, Márcio. É terapia. O pai precisa de terapia, a mãe, o filho. Gente, faz todo mundo terapia. E o governo ajude o povo a fazer terapia. Faça terapia também, né? Pelo amor de Deus, gente. Quanto à violência nas escolas, a gente está falando em colocar... o pessoal fala, poxa, eu preciso do policial à frente das escolas. Eu preciso da segurança à frente das escolas. Bom, guarda civil municipal não tem quadro para isso. Sim. Já tem a ronda escolar que já existe por parte da Polícia Militar. É necessário ter a segurança nas escolas? É necessário. Mas é mais necessário ainda que o Estado esteja presente na vida das pessoas. Sim. Na vida da família, do aluno. Não adianta o aluno aprender uma coisa na escola e desaprender em casa. Óbvio. Não adianta ele viver numa situação de conflito entre a escola e casa. Existe a situação das crianças que muitas vezes dependem da alimentação na escola como forma de sobrevivência. E depois da escola? E depois? Como é que, quer dizer, tudo isso, as escolas elas foram projetadas nas cidades, próximos aos grandes núcleos, para que houvesse essa aproximação. E a escola Sim. conhecesse mais da família, ficasse mais próxima. É o primeiro momento de socialização do ser humano ali. Ele sai da família e vai encontrar outros que não fazem parte daquele núcleo protetor. Sim. E vai começar a sua vida social. Márcio, não adianta, por exemplo, tem muita gente que critica aí os diretores. Porque essa escola é horrível, mas não vai na reunião de pais. E aí? Fica difícil, né? Não pega o caderno do filho para ver o que ele está aprendendo, ou se tem um bilhete. Não abre a mochila do filho para saber o que ele está levando para a escola. Quando eu vou sentir um país cada vez melhor quando os pais forem às escolas cobrarem estrutura de ensino. Sim. Cobrarem uma capacitação melhor dos profissionais. Não que eles não sejam capacitados, mas uma capacitação, uma condição melhor. Quando forem e cobrarem estrutura de primeira qualidade nas escolas, quando chegarem na escola e reclamarem porque foi um vazamento, porque o filho não recebeu o conteúdo devido. Sim. Reclamarem quando não houver uma estrutura de alfabetização adequada, de instrumentos de alfabetização adequada, quando colocarem lousas digitais e tiver tomada para serem ligadas. Esse caso é muito bom. É muito bom. Compra a lousa, mas não tem a tomada para ligar a lousa. Para ligar, quer dizer. Então, você compra a lousa e não tem equipamentos. Quer dizer, as crianças... Cadê o conteúdo a ser dito? No papel, e não é só isso, maravilha. Né, Márcio? Eu vou dar um computador para o professor agilizar a aula dele, para ficar mais interativo e não sei o quê. E a internet? Que não funciona. Então, esse tipo de situação que nós observamos que é necessário. Quando os pais começarem a perguntar, questionar sobre o conteúdo, sobre uma avaliação próxima. Eu não quero fazer uma avaliação só quando o aluno sai da escola. A avaliação tem que ser feita ano a ano. É isso mesmo. Não é para punir, é para direcionar. Não é para punir, para cortar, é para dar um caminho para isso. Essa é a ideia. Só que assim, em meio à atual situação de violência que viralizou, né? O medo viralizou. Sim. Né? Aí tem o pessoal das fake news ainda, né? Que ficam
inflando mais a situação, né? Imagina, tem muito jovem que já não gosta de ir para a escola, né? Aí você recebe... Semana passada eu fiquei tão indignada com um caso que aconteceu aqui em Cubatão. Porque uma fulana de tal... Ai, gente, olha, eu não sou a favor da violência, não, mas tem hora que, sinceramente, dá vontade, viu? A mulher estava numa lotação, ouviu o pastor dizer que viu num grupo do WhatsApp que ia ter ataque numa escola aqui de Cubatão e que não sei o quê. E aquele áudio, gente, aquela coisa horrorosa. E viralizou, todo mundo recebeu. Eu recebi aqui no meu celular. E aí a gente fica assim, gente, peraí, a mulher estava dentro de uma lotação, de um ônibus, e ouviu a mulher dizer que o pastor falou, que ouviu não sei quem falar, que ia ter um ataque numa escola. Mas que absurdo, que absurdo. E sai colocando medo nas pessoas assim, isso é de uma tamanha irresponsabilidade, entendeu? Porque você apavora as pessoas. Já pensou a criança ficar com medo de ir para a escola? É que isso absurdo. que nós estamos promovendo. Lógico, é sério, violência. Óbvio vidas, que é. Não estamos discutindo, tirando o peso e a seriedade do Sim. assunto. Mas precisamos lidar com controle emocional sobre Claro, isso. com responsabilidade. Inteligência emocional sobre Imagina uma mãe estar em casa ali, está no trabalho. Não, imagina uma mãe que está no trabalho, gente. Mãe solo, que é a realidade aí da maioria. A mãe solo, mora em Cubatão, trabalha onde? Praia Grande. Imagina uma mulher dessa, recebendo uma mensagem dessa. Ai, a escola do meu filho, como é que ela faz? Se o patrão dela não deixa ela sair. Abandona tudo, sai correndo. E como é que faz? E como é que vive assim? Que absurdo, gente. As seguranças nas escolas, nós não temos os controladores de acesso nas Sim. escolas. Que eu saiba, eu conheço nas cidades, principalmente na cidade de Cubatão, não conheço escolas que tenham muros baixos. Talvez alguma outra no Casqueiro, mas a maioria, né, É tudo muro alto. muro alto, com grade. Foi colocado grade em muitas delas, mas José da Costa com graxa, inclusive. É toda uma situação que é para favorecer a segurança. Precisamos se discutir a segurança nas escolas? Precisamos. Mas o prédio por si só não é educação. Sim. A educação é formada pelos professores, pelo pessoal da administração, pelos coordenadores, pelos alunos e pais de alunos. Sim, com certeza. Até porque a educação ela tem que vir de casa, né, Márcio? A gente vai para a escola para adquirir conhecimento. Quem é o seu filho em casa e quem é o seu filho na escola? Sim. Sim. Eu sou de uma geração que mamãe ia na reunião de pais e falou, se escutar alguma coisa lá, já viu, hein? Come. Eu já saio de casa com você com 50% já de negatividade. Se você aprontou alguma coisa... É isso mesmo. E eu vi as críticas dos professores, eu vi as colocações. Sim. Nós tivemos casos de mães agredindo professores, nós tivemos casos... Quer dizer, a criança sabe... O Enzo é um anjo, né? Como dizem, né? O meme diz, o Enzo é um anjo. E teve um meme na pandemia, de que a professora online falou, nossa, eu não reconheço esse menino, ele está quase derrubando a casa esse tempo todo. A professora, nossa, mas aqui na sala de aula é um anjo. Isso mesmo. Então, aquela inversão de valores. Então, é isso que a gente precisa, Pitico. Com certeza, Márcio, não dá para cobrar só o Estado. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que saber sim o que os nossos filhos estão assistindo, o que eles estão lendo, o que eles estão acessando. Eu quero saber qual pai que dá um celular para o seu filho que não sabe o que ele anda, não sabe o histórico de navegação do seu filho. Quando eu vejo jovens que saem às ruas aí e viram madrugadas, aí você olha e fala, nossa, mas como pode, né? Qual a preocupação dos pais? Quer dizer, você tem preocupação agora na escola. E quando ele sai 10 horas da noite de casa, qual a sua preocupação? Tem que ver se é igual, né? A mesma preocupação que está sendo aplicada aí para cobrar, se está sendo aplicada para se cobrar também, né? Muitas pessoas acreditam que a violência é agressão física apenas. Não. A criança pode estar observando a violência em casa, uma voz mais alta, alteração de humor, alteração de voz, um grito, uma discussão dos pais. Ela está presenciando tudo aquilo. E eles dão sinais, né, Márcio? É público e notório quando você vai analisar o perfil desses jovens que cometeram, né, essas atrocidades. Você entra no quarto, você vê sinais, gente. Você vê sinais. Seu filho está comprando touca ninja pela internet.
Pra que seu filho é ninja? Verão. Ele é ninja? Em Não é verão. ninja. Ele é da Yakuza? Ele é japonês lá né, das máfias do ninja? Não é. Não é. Seu filho está comprando um punhal. Seu filho está comprando um soco inglês, né? Que eles têm, né? A vestimenta, né? Luva preta, teu filho está comprando. Teu filho está comprando uma jaqueta preta, uma calça preta, um coturno preto. Óbvio que se ele curtir um rock também, tem que, né? Você vai saber pelo barulho, né? Mas você tem que observar, gente, o que seu filho está comprando pela internet. O que você está pagando? Porque ele não trabalha, quem está comprando é você. Sim. O meu filho, gente, na minha casa chega pacote da Shopee quase todo dia, porque os meus filhos compram muito, mas eu sei o que é. Entendeu? Por quê? Porque sou eu que recebo. Eu sei o que é. Às vezes vai com um presente pra mim, né? Nunca é, mas eu acredito que um dia vai chegar ainda. Mas as pessoas, você tem que observar o seu filho hoje em dia. Você tem que tomar conta. O presidente Lula falou que a culpa é do celular. Em alguns casos pode até ser. Entendeu? Por quê? Porque tem pai e mãe que terceiriza a educação do seu filho pra tela. Quer aprender a cantar, vai cantar no YouTube. Quer aprender a conversar, vai para o WhatsApp. Não é assim, gente. Foi uma declaração muito rasa da parte dele. Foi raso. O problema é muito mais profundo do que a culpa é do celular. Não é do celular. Eu comparo com aquela questão que a culpa é da TV. Não, a culpa não é da TV. Não. A culpa não é do controle remoto. Claro que não. A culpa é daquele que não se atém, não filtra. Que ele tem que resolver. Mas Sim. A TV é aberta. Bom, a TV é aberta é concessão. Se o governo não controlar essa concessão, não observar o que está sendo vinculado, Sim. Aí o governo tem responsabilidade. Mas certeza. O programa não está bom, mude você de canal. Isso mesmo. A influência negativa, mude você de canal. Isso Se você tem um controle sobre a TV, que a maioria, todo mundo tem, mas poucos exercem, você tem um controle sobre o celular também. Existem ferramentas no próprio celular para isso. Chama-se controle dos pais. Sim, esse negócio de que o meu filho tem que ter a vida particular, tem que ter nada, meu filho, enquanto morar debaixo do meu teto, minhas regras, minha casa, vai ter que falar para mim as coisas assim, eu tenho a liberdade dentro da minha casa de saber o que meus filhos estão fazendo. Entendeu? Não tem essa, quer ter independência, vá trabalhar, vai ter a tua casa, vai ter a tua internet, vai ter as suas coisas. Aí sim eu não tenho mais. Detalhe, sou mãe, eu posso ainda, eu tenho a licença poética de chegar a hora que eu quiser ainda, né? Então, assim, não tem que ter essa, porque é o momento de liberdade dele. Gente, ok, liberdade com responsabilidade. Você tem que saber o que seu filho está acessando, o que ele está consumindo fora da sua casa ou às vezes dentro da sua casa. Essa questão da liberdade, a gente precisa observar. Liberdade até que ponto e segurança até que ponto. Sim, Onde claro para a que sim. liberdade começa a segurança. Não vai ser um carrasco, né? Mas também não vai ser aquele que é enganado o tempo todo pelas ações dos filhos, por aqueles que acabam manipulando até os próprios pais. Pois é. Cuidado. Responsabilidade e segurança é do Estado. Educação vem de berço. Com certeza, vem de casa. 10 horas mais 44 minutos, recebi a notícia do falecimento do Luiz Carlos Andrade, hoje, nesta manhã. Nós não tivemos a confirmação, mas realmente a notícia chegou. E Luiz Carlos sempre foi defensor, né, do polo, de uma questão de colocar esse polo de desenvolvimento a favor da municipalidade, uma pessoa dentro do cenário político, sempre trabalhando aí, e sem dúvida fez a sua história e deixa aí uma proposta de vida para que todos possam seguir. Então, nossos sentimentos à família e que Deus o acolha. É isso aí, com certeza ele vai defender tecnologia onde ele estiver. Bastante, né? Ele foi amigo do meu pai, né? O meu pai era um Miguel chileno aqui do sindicato, né? E ele era amigo do meu pai. Meu pai sempre falava muito dele, lá em Cubatão como é que tá, né? Então, meus sentimentos à família. Civil, né? Então fica esse nosso sentimento. É isso mesmo, um abraço a toda a família, que Deus conforte a todos. 10 horas mais 45 minutos. Teve passeata ontem na cidade de Cubatão. A chuva atrapalhou na questão. Toda a manifestação ela é devida, positiva. Então, uma observação por parte do poder público, uma ação concreta, transparente e
com reflexos positivos. Sim. Que é a melhor coisa. Segurança do aluno, segurança do professor, segurança das famílias, é observação. As coisas acontecem para que a gente possa observar. Na pandemia, logo após a pandemia, as pessoas falam, não, nós vamos usar de máscara, nossa, agora eu sou muito mais social, eu dou valor às pessoas, muita coisa acabou se perdendo no meio do caminho, e as pessoas até esqueceram de pandemia. Viu? Ah, Márcio, o pessoal falava assim, não, porque a pandemia vai fazer a gente ser humano melhor. Mentira, não fez nada. Tem gente que até piorou. Mostrou mais a realidade. Tem gente que até piorou, gente. Quem já tinha um probleminha aí na cabeça, meu filho, teve gente que voltou pior da pandemia. Terrível, terrível, terrível. E em relação à manifestação, Márcio, você falou aí, você citou que a chuva, né, prejudicou a passeata. Gente, ó, 9 de abril, no show do Leonardo, tava chovendo, viu? E tava, ó, cheio. Cheio, tava assim, ó, porque eu tava lá, fui lá assistir o show. Inclusive, foi muito bom o show, o Leonardo deu um show. Nem eu sabia que eu conhecia tanta música desse homem. Entendeu? Mas é isso, né? A gente tem que ver as prioridades aí. No show do Leonardo choveu e tava assim, ó. Na passeata ontem, não tava, né? Quase ninguém. Pois é. Então, teve um pessoal, lógico, mas em relação aos 16 mil alunos que tem na rede municipal de ensino, a manifestação deveria parar a cidade. Né? Eu li em algum lugar que estavam confirmadas, acho que 500 mães. Mas o importante é, nós vamos acompanhar essa questão da educação, esperar o funcionamento por parte da SEDUC, uma ação concreta e, claro, uma ação enérgica e aplicabilidade, né? Porque a grande massa de trabalho é na educação e o grande fluxo de pessoas dentro do sistema público é na educação. Sim, a vida das pessoas começa na educação, né, Márcio? 16 mil alunos na rede municipal de ensino já chama muita atenção. Claro, ainda tem as demais redes, tanto as particulares como a estadual. E chama atenção. E lógico, a segurança, o assunto hoje é segurança pública nas escolas. Mas o assunto da educação não deve sair de pauta. É isso mesmo, sempre.